John Wayne Gacy era um marido, pai de família, um homem conhecido e respeitado. Nada fora do normal, ao contrário, um homem preocupado em alegrar as crianças, só que ninguém desconfiava o que ele fazia por trás dessa máscara de palhaço pogo. Fique aí para descobrir quem é este homem e o que ele fez. Mas antes, já deixa o like que vai me ajudar muito, se inscreva no canal e ative as notificações. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, porque nós temos o Instagram e também a página do Facebook de Investigação em Série. Dito isso, bora para o nosso caso de hoje. John Wayne Gacy nasceu em Chicago no dia 17 de março de 1942, filho de John Stanley, um mecânico de carros, e de Marion Elaine Robson, uma dona de casa. John também tem mais 3 irmãos, sendo ele o segundo filho. Enquanto criança, o John era gordo e pouco atlético, ele era muito próximo de suas irmãs e de sua mãe, mas tinha um relacionamento difícil com seu pai, um alcoólatra que agredia fisicamente a sua esposa e seus filhos. Ao longo da sua infância, o John se esforçou para fazer seu pai ter orgulho dele, mas raramente conseguia essa aprovação. Esse atrito foi constante durante sua infância e adolescente. Uma das mais antigas memórias da infância dele era seu pai batendo nele com um cinto de couro quando ele tinha apenas 4 anos de idade, por ter desarrumado acidentalmente peças de um motor que seu pai tinha montado. Em outra ocasião, seu pai acertou sua cabeça com um cabo de vassoura, deixando John inconsciente, e seu pai sempre rebaixava ele, dizendo que ele era um idiota e estúpido, e fazia também comparações com seus outros filhos. Já em 1949, o pai do John descobriu que ele, juntamente com outros meninos, foram pegos tocando sexualmente uma menina mais jovem, e mais uma vez o John apanhou, só que dessa vez foi com amolador de navalhas. E no mesmo ano, John também foi molestado sexualmente por um amigo da família, só que ele não contou nada para o seu pai porque ele ficou com medo. Por causa de um problema cardíaco, o John ele foi obrigado a evitar a fazer esportes nos seus anos escolares, e para completar tudo isso, ele sofria muito bullying por parte das crianças, tanto os vizinhos quanto colegas de escola. Entre seus 14 e 18 anos, ele passou mais de um ano no hospital devido aos seus problemas, então tanto apendicite também como desmaios. As suas notas na escola eram péssimas, e para completar tudo isso, seu pai acreditava que todos esses problemas de saúde era porque ele queria apenas chamar a atenção. Em 1960, aos 18 anos de idade, o John passou a se envolver na política, trabalhando como assistente de fiscal eleitoral para um candidato do Partido Democrata de sua vizinhança. Nesse mesmo ano, o seu pai comprou um carro para ele, só que o registro do automóvel ficou em sua posse até que o John completasse os pagamentos mensais. Já em 1962, o John fez cópias das chaves do carro, já que o seu pai tinha confiscado as originais, e como resposta, o seu pai retirou a capa do distribuidor do carro. Quando seu pai recolocou a capa do distribuidor, o John deixou a casa de seus pais e dirigiu até Las Vegas, no estado de Nevada, onde ele conseguiu um emprego no serviço de ambulância antes de ser transferido para trabalhar como atendente no necrotério de Palm. Ele trabalhou nessa função por 3 meses antes de retornar a Chicago. Como atendente de necrotério, o John dormia em uma cama atrás da sala de embalsamento, e nessa função ele observava os agentes funerários embalsamando cadáveres, e depois confessou que em uma noite, quando sozinho, ele entrou no caixão de um adolescente masculino acariciando e abraçando o cadáver antes de sentir uma sensação de choque. O John mais tarde disse ter se envolvido em atos de necrofilia em aproximadamente 2 vezes enquanto trabalhava no necrotério. O senso de choque fez com que o John ligasse imediatamente a sua mãe no dia seguinte e perguntasse se seu pai permitiria que ele retornasse à casa dele. O seu pai concordou, e no mesmo dia o John voltou a morar com a sua família em Chicago. Depois do seu retorno, apesar do fato dele não ter concluído o ensino secundário, o John foi admitido com sucesso da Northeastern Business College, onde ele se graduou em 1963. Depois, o John conseguiu um cargo como estagiário de gerência em uma empresa de calçados. Em 1964, a firma o transferiu para Springfield para trabalhar como vendedor. Ele foi promovido a gerente do seu departamento. Na época, ele ficou noivo de Marilyn Myers, uma colega de trabalho. Depois de um namoro de 9 meses, eles se casaram em setembro de 1964.
Depois disso, seu sogro comprou 3 restaurantes de Kentucky Fried Chicken em Waterloo, no estado de Ohio, e John e sua esposa se mudaram para lá de modo que ele pudesse administrar os restaurantes, ficando acordado que eles se mudariam para a casa dos pais de Marilyn. Durante o seu namoro com a Marilyn, John se juntou à sucursal da organização cívica Jaces e se tornou um incansável trabalhador em prol da organização, acabando por ser eleito o homem-chave da instituição em 1964. O John e sua esposa tiveram 2 filhos, um menino chamado Michael, que nasceu em fevereiro de 1966, seguido de uma menina chamada Christine em março de 1967. Mesmo casado e até com filhos, o John nunca deixou a sua homossexualidade. Em 1968, na época com 26 anos de idade, foi acusado por um adolescente de agressão sexual. Por causa disso, foi condenado a 10 anos de prisão. Mas por causa de bom comportamento, cumpriu a pena 1 ano e meio. A sua esposa pediu o divórcio e o John teve que refazer a sua vida, então ele participou da política da cidade e se casou com uma amiga de infância chamada Carol Rolfe, que teve mais 2 filhas. Nos anos 70, ele começou seu próprio negócio, que foi uma empresa de pintura e decoração de ambientes. Para completar essa vida do John, nos tempos livres, ele se vestia de palhaço e gostava de animar as festas infantis. Ele fazia tudo isso para ver os sorrisos das crianças. Teve um período na vida do John que ele descreveu como perfeito, adicionando que ele finalmente conseguiu a aprovação do seu pai. Só que tinha um lado sombrio da vida dele que ninguém mais conhecia, que envolvia troca de casais, prostituição, pornografia e também drogas. Então o John ele estava profundamente envolvido em muitas dessas atividades. Ele também abriu um clube em seu porão, onde ele permitia que seus empregados bebessem e fumassem, jogassem sinuca. Lá era um momento livre para os seus funcionários, e embora o John ele empregasse ambos o sexo, ele interagia somente com os rapazes. Basicamente, gente, o John ele oferecia empregos a homens entre 17 a 20 anos de idade, ele não exigia nenhuma experiência, e também tem relatos de pessoas que trabalhavam no local dizendo que muitos desses jovens desapareciam de uma forma bem misteriosa. O John ele fazia jantar, festas da fantasia para pessoas importantes da região. As pessoas diziam que ele era muito simpático, gentil e as festas eram realmente muito boas, mas diziam que seu jardim tinha um cheiro terrível. A esposa acreditava que tinha algum animal morto debaixo da casa e o John reforçava que tinha um problema no encanamento e o cheiro era de esgoto. Só que na época estava um murmúrio pela cidade e na delegacia por causa de desaparecimentos de algumas pessoas, principalmente de um jovem chamado Robert Pist, de 15 anos de idade. Ele trabalhava em uma farmácia e disse a seu chefe que ia fazer uma entrevista em uma outra empresa. Só que depois que ele fez essa entrevista, desapareceu sem deixar rastros. Pelo simples fato do Robert ser muito amado pela família e muito conhecido na região, a polícia não acreditou na hipótese de fuga. Com isso, eles fizeram algumas investigações. E a pista, gente, levou até o John, que foi a pessoa que ofereceu a vaga de emprego. Só que o John, ele disse à polícia que ele não sabia de nada, ele apenas confirmou da entrevista, mas disse que o Robert não apareceu no dia. E a polícia não deixou pra lá. Eles olharam o histórico do John e decidiram ficar na cola dele. A Procuradoria do Estado conseguiu o mandato de busca na casa do John. A princípio, eles encontraram alguns objetos como algemas, brinquedos eróticos, que não tinha nada a ver com um empresário ou com um palhaço divertido. Eles encontraram também um recibo da farmácia onde o Robert trabalhava, mas o que chocou a polícia foi um anel que pertencia a John Zitz, um outro jovem desaparecido. Com isso, gente, os policiais investigaram mais e eles descobriram que tinham 2 funcionários adolescentes de John que também desapareceram há 2 anos atrás. Ou seja, eu acredito que aqui desse ponto a polícia conseguiu perceber um padrão que ligava esses desaparecimentos, que era quem? O John. Os policiais viram que na casa de John tinham buracos que ele mesmo fez para um sistema de esgoto. Lembram daquele cheiro no jardim que falei para vocês? Os policiais notaram que não era de um animal, mas esse cheiro era semelhante a cadáveres em decomposição. Nessa altura, gente, os policiais estavam seguindo o John para onde ele ia, viram que ele ia nos locais onde sempre frequentava, estava se despedindo das pessoas como se fosse viajar para nunca mais voltar. Então a polícia achou que ele queria se suicidar. O John entregou a um funcionário um pacote de maconha de presente. O funcionário entregou o pacote aos agentes de vigilância, dizendo que o John disse que o fim dele estava perto.
A polícia decidiu prendê-lo sob acusação da posse e distribuição de maconha a fim de detê-lo sob custódia enquanto o segundo mandato de busca e apreensão fosse apresentado. Em 21 de dezembro de 1978, o segundo mandato foi concedido para ir na casa de John, onde eles foram fazer as buscas debaixo da casa dele. Os agentes descobriram que o John tinha desligado a bomba de água do porão e o espaço sobre o assoalho estava alagado. Para retirar a água, eles simplesmente religaram a bomba e esperaram a água ser drenada. Depois disso, um perito criminal rastejou e começou a cavar. Em minutos, eles descobriram carne em decomposição e ossos de um braço humano. O perito imediatamente gritou aos investigadores que eles poderiam acusar o John por assassinato. Quando o John recebeu a notícia de que estava sendo acusado de assassinato, ele decidiu contar tudo. Confessou o assassinato de mais de 30 adolescentes. Então assim, gente, o John ele saía às ruas de Chicago em seu carro buscando as vítimas, ele conversava com rapazes e oferecia empregos em sua construtora. Por agir durante o dia, a mentira do emprego caía bem e muitos rapazes aceitavam carona até a empresa dele. Uma vez dentro do carro, ele atacava suas vítimas com clorofórmio. Com a vítima desacordada, levava até sua casa, amarrava e iniciava a sessão de tortura com diversos instrumentos. Muitas das vezes, os garotos iam até a casa do John procurar emprego. O John então convidava para entrar e mostrava o truque das algemas. Uma vez algemados, os garotos eram dopados e molestados sexualmente. Mas antes, para que ninguém escutasse os gritos dos garotos, o John os amordaçava com suas próprias cuecas. Era sua assinatura. Muitas vezes as torturas eram feitas, segundo o John, por uma de suas personalidades, o palhaço. Vestindo de palhaço pogo, os torturava lendo passagens da Bíblia. Depois da tortura e dos abusos, o John estrangulava suas vítimas usando um instrumento conhecido como garrote, instrumento o qual foi apreendido na primeira busca que a polícia fez na casa dele, o pedaço de madeira com 2 furos nas extremidades. O John disse à polícia onde estavam os corpos, então a polícia encontrou muitos em sua casa, mais de 20 corpos, e tinha também em um rio próximo de sua casa, e foi lá que encontraram o corpo de Robert. Os jurados consideraram John Gacy culpado de 33 acusações de homicídio, os quais ele havia sido levado a julgamento. Ele também foi considerado culpado por abuso sexual e de ter tido comportamento indecente com uma criança, ambas as condenações em referência a Robert Peace. O John ainda tentou ser considerado insano, com problemas mentais, mas todos esses pedidos foram negados. O John foi condenado à morte por 12 acusações de assassinato. A data inicial da execução foi marcada para 2 de junho de 1980. Ao ser sentenciado, o John ele foi transferido para o Centro Correcional de Menard, em Chester, Illinois, no qual permaneceu encarcerado no corredor da morte por 14 anos. Isolado em sua cela na prisão, gente, o Johnny começou a pintar. Os temas variavam, embora muitos fossem palhaços, alguns dos quais era ele mesmo pintado como Pogo. Muitas de suas pinturas foram exibidas em exposições. Já outras foram vendidas em vários leilões com preços individuais entre 200 e 20 mil dólares, embora o John tivesse permissão para ganhar dinheiro com a venda de suas pinturas até 1985. Ele alegava que seu trabalho artístico tinha o objetivo de trazer alegria à vida das pessoas. E lógico que eu acho isso um absurdo, porque eles deram muita visibilidade, muito ibope para ele, e ele deveria ser esquecido, com certeza. Não deveria dar toda essa visibilidade para ele, não deveria nem ter o direito de ganhar dinheiro em cima disso. Na manhã do dia 9 de maio de 1994, o John foi transferido para o Centro Correcional de Stateville, em Christie Hill, para ser executado. Naquela tarde, foi permitido a ele ter um piquenique particular dentro da prisão com sua família. Para sua última refeição, o John pediu um balde de frango frito do KFC, uma dúzia de camarões fritos, batatas fritas, morangos frescos e uma Coca-Cola Diet. Naquela noite, ele rezou com o padre antes de ser escoltado até a câmara de execução para receber a injeção letal. As suas últimas palavras foram: "Beije meu rabo". É isso aí, investigadores. Esse foi mais um caso de hoje. Espero que vocês estejam gostando do nosso mês especial só sobre serial killers. Deixa aqui, eu quero saber se vocês já conheciam esse caso. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!